Muito bem, eu volto para a segunda parte desta pregação. Na condição em que estamos, não podemos ir no rápido, no arrebatamento. Agora eu leio Gênesis, capítulo 12, versículo 1, né? E Yahvé, Jeová, disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Ser uma bênção. Quando eu leio isso, eu tenho vontade de ler o versículo 2 aqui, por causa do doutor Oswaldo Aranha, né, que já foi governador do Rio Grande do Sul, da cidade de Alegrete, pelo que ele fez por Israel naquela Assembleia da ONU entre o dia 27 de novembro e 29 de novembro de 1947, o plano de partilha da Palestina, a oportunidade que Israel tinha ali de voltar a ser uma nação, né? Então, Gênesis 12, versículo 3, tem a ver com o Brasil, né? Porque Oswaldo Aranha, né, alterou tudo ali, né, com um martelo, né, pediu para quem fosse fazer discurso prolongasse, porque o mundo árabe queria eleição no dia 27. Viu chances de ganhar, né? Mas Oswaldo Aranha pediu para fazer discursos longos para conseguir uma prorrogação. O que aconteceu? Ganhou 3 dias e pôde mudar votos de nações como a França, Haiti, Filipinas e outros, né? Israel conseguiu os 2/3 que era necessário e a ONU reconheceu. Israel: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra, né? Gênesis 12, versículo 3. Aí o Brasil está inserido aqui, devido o 29 de novembro de 1947. É por isso que eu acredito que em 25 de novembro de 1960 houve aquela profecia ali em Shreveport, Louisiana, Deus indicando, mostrando que haveria uma hora da meia-noite no Brasil, né? E não afirmo, mas podemos estar vivendo essa hora. Já que Mombrano foi mensageiro da tarde, né? E nem o cacuísmo e nem o joaquinzismo nunca pertenceu a Deus, né? Nunca pertenceu a Deus, né? Deus não apoia adultério, adúlteros. Deus não apoia bigamia. Deus não apoia o homem ter amantes, publicamente ou às escondidas. Deus não apoia o homem ter muitas mulheres, igual o Cacu vem e diz que casou com 7. Isso não tem base, fundamento bíblico, escriturístico. No Novo Testamento, não. Mas se você quer ir pelo cacuísmo e o joaquinzismo, é um problema seu, não é meu, não. Eu não vejo Deus nisso aí, não. Não vejo a profecia do Brasil se cumprir no joaquinzismo. Também não vejo Mateus 25:6 se cumprir no cacuísmo. Cacuísmo é guerra. Ele mesmo diz que trouxe o clamor dele para soar e ressoar na profecia do Brasil. Está escrito que isso aí é guerra. Começarão guerra, né? Soará e ressoará a guerra. A hora agora é hora do despertar. É hora do despertar. De despertar aqueles que estão dormindo, e todos dormem. Até as virgens prudentes, as sábias, dormiram as insensatas, as loucas.
Todas dormiram, cochilaram e dormiram. A minha Bíblia de Jerusalém diz isso. E um grito, pela meia-noite, um grito, causa o despertar. E aí, então, a porta vai se abrir. Quem tem azeite, reserva, vaso de azeite. Não é só a lâmpada, né? Entrará na festa das bodas que estamos aguardando, que é o rapto, né? Agora eu vou falar de Abraão, né? Mas grave isso. As duas maiores autoridades da igreja gentílica, uma é Yehoshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo, né? E é Yehoshua HaMashiach, Senhor Jesus Cristo. Porque ele é Deus. E depois a outra grande autoridade é Paulo, porque Paulo é o arquiteto da igreja. 1 Coríntios 3:10, né? Vamos voltar ao único Deus e ao evangelho do arquiteto, né, Paulo, né? Se quisermos ir para o céu, morar no céu, né? É isso que Deus nos convoca, nos convida. É a chamada da hora. Né? Pode ser a hora da meia-noite, eu não sei, só Deus sabe. E no Novo Testamento eu tenho pregado, ninguém é maior do que Paulo. Não tem profeta nenhum, pode surgir 1000 profetas. Eles nunca serão o arquiteto. Quem lançou o fundamento, o alicerce, a base da fundação foi Paulo, o arquiteto. Ninguém vai tomar o lugar de Paulo. A não ser que os falsos profetas se façam queimar a Bíblia, desprezar a Bíblia, aí sem as escrituras, como é que você vai derrotar o diabo? Igual estão os cacuístas. E mesmo muitos joaquinzistas estão com a Bíblia. Vocês se sentaram em cima dos escândalos que a televisão expôs, os jornais, a internet. Deus viu. Agora a conta chega. Vão pagar, né? Vão pagar, porque como vão despertar? Se esse tempo é o tempo do crescimento da iniquidade, saber o certo, você nem concorda com o que está escrito e quer viver errado, ainda quer sentir a presença de Deus, do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio, disse Jesus Cristo, para nos levar à plena verdade, a todas as Escrituras. O Espírito Santo não pode operar fora das Escrituras. O que a Escritura chamou de maldição, o Espírito Santo nunca vai abençoar isso. Nunca vai abençoar adúlteros, fornicários, bígamos, polígamos. Você está cego. Simplesmente você está cego. Não vê que Paulo pegou um caso de pecado de sexo lá na igreja de Corinto. O rapaz fez incesto. Estava vivendo incesto. Estava congregando, indo em todos os cultos. Ele e a madrasta. A igreja não fez nada, mas Paulo fez. Paulo não concordava, o arquiteto não concordava com o pecado. Você concorda, você senta em cima do escândalo, seu joaquinzista, seu cacuísta. Você senta em cima da mazela, da poligamia, do adultério, da prostituição. Você abafa. E não vai me dizer que vai no rápido. Vá. Vá nesse esfriamento, nessa mormidão. O que a Escritura condena, os filhos e filhas de Deus vão condenar novamente. Nós não condenamos ninguém, mas não podemos estar de acordo com o pecado. Qual é o problema do povo? Qual é o problema do povo? Eu já expliquei aqui que o povo, o rebanho está na mão do cacuísmo e do joaquinzismo e os outros ismos também, né? E as igrejas organizadas é que esses líderes fazem doutrinação mental. Né? É claro que eles não querem que as pessoas aceitem, creiam, recebam
E siga as escrituras como a escritura diz que é para seguir, segundo a interpretação deles. Né? Escândalo, quem comete, não é quem peca, é quem pega o pecado dos outros. Eu sou profeta, minha vida é a palavra de Deus. Eu posso casar com quantas mulheres eu quiser. Posso ser um Oséia, um Davi. No Novo Testamento, um Salomão, um Jacó, um Abraão, um Moisés. No Novo Testamento, não tem condição. Vamos voltar à doutrina, à sã doutrina. A palavra original de Deus. Eu estou agora para falar de Abraão. E Abraão chegou a estar na mesma situação que nós estamos. Presta atenção. Depois de Babel, Nimrod, né? Filho de Cã. Cã era do maligno, tal como Caim. Os dois é do maligno. O Cacô tenta corrigir, lembrando, na mensagem dele, Cacô 27, dizendo que assim diz o Senhor, você é tiro pela culatra. Cã é filho de Deus. Você sabe como Brano diz que Cã é filho do maligno. É do maligno. O trabalho do Cacu, essa mamba africana, é ter raiva, ódio de William Branham, e sabe o que o Branham pregou e quer corrigir o profeta, que não está aqui, mas as fitas, as mensagens estão aqui. As mensagens estão aqui, está tudo aqui. Então o Nimrod fez Babel, a confusão. Todos tinham uma cor de pele e uma só língua. Eu expliquei aqui, o Brano explicou que a coloração da pele, ser amarelo, ser pardo, ser vermelho, ser negro, isso nunca foi e nunca será maldição. Isso é o clima, é o solo da terra, né? O mesmo coiote no México, no Arizona e no norte dos Estados Unidos, em 3 regiões, o mesmo animal tem 3 colorações, até a lagartixa. Né? Isso não é maldição, coisa nenhuma. Depois de Babel, se espalharam pela terra. Né? Babilônia, lá em Gênesis, mas em Gênesis 12, eu li nesta manhã, Deus chama Abraão, com que idade? Com 75 anos de idade, Abraão recebeu a sua chamada, né? Bem, o homem se aposenta com 65, né? A partir de 65 ele esperava a morte chegar, né? Aposentou, então já está com um pé na cova e o outro pé fora da cova, né? E com 75 anos de idade, Deus chama Abraão. Mas é a idade de descanso. E Deus chama Abraão para peregrinar. Coragem! Força! Vigor! Você diz, eu não tenho condição. Bem, mas se Deus te chama, Ele te chama para as Escrituras, Ele dará condição para você, Ele dará ânimo. Ele dará o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Atos 5, versículo 32, né? Sai da tua terra, 75 anos de idade. Sai da tua parentela, deixa todos eles, pai, tio, cunhado, cunhadas, sogro, sogra. Mas eu amo tanto minha sogrinha. Eu amo tanto meu sogrinho, meu cunhadinho, minha cunhadinha, meu tiozinho, minha tia, meu tio, né? Sai dele, sai do meio da tua parentela. Né? Sai da casa do teu pai. Deus mandou Abraão sair até da casa do pai. Né? E vem para a terra que te mostrarei. Você ainda não sabe, não conhece, mas eu vou te mostrar a terra. Todo mundo sabe que Abrão, que ele era Abrão. Se ele não sai, ele não passaria do nível de fé do seu pai, do seu sogro, dos seus cunhados, da sua parentela. Era para Abrão ter um nível de fé diferente.
os filhos de Deus, a igreja de Cristo, Yehoshua, a igreja de Deus, Jeová, Yahvé, é diferente, ela deve ser diferente. Mas isso não vai acontecer a menos que haja uma separação. A primeira coisa que Deus falou para Abraão é sair. E é o que Deus está falando hoje ainda em Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, povo meu. Sai do catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, neuropentecostalismo, neopentecostalismo. Sai das igrejas organizadas. Ou então sua fé não vai passar do nível que eles têm lá. E o que fez Abraão com 75 anos? Saiu. E aí vamos ver que ele vai passar por muitas etapas nessa caminhada, essa peregrinação, essa jornada. São 21 séculos, 2000 anos, está a igreja a caminhar na terra. Quantas fases? Irmão Brana falou, a igreja passou pela a justificação, Martim Lutero. A igreja passou pela santificação, João Wesley. E com William Branham, o verdadeiro e genuíno batismo do Espírito Santo, mas irmão Branham se foi. Dá para subir no rápido dentro do tabernáculo? Não dá, não. Virou ismo, religião de segunda mão. 56 anos depois da morte de irmão Branham, se organizou. A mensagem é a mesma, é como a mensagem de Paulo também. A mensagem de Paulo é a mesma. Nunca se organiza a Bíblia. As fitas do irmão Branham. O irmão Branham diz que meu absoluto é a Bíblia. Então nós devemos voltar a Paulo, né? As fitas do irmão Branham devem nos levar a Paulo. De volta à palavra original. O irmão Branham profetizou que era isso que iria acontecer hoje. Deve-se iniciar isso. Né? Essas pregações devem mexer com o coração da gente. Com o coração das pessoas. Quem sabe até de povos, né? De nações. Quem sabe? Só Deus sabe. Mas Abraão saiu, mas levou seu sobrinho. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Então ele vai levar o sobrinho. É claro que isso aí não vai atrapalhar o programa de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus para Abraão, porque Deus sabia que lá na frente haveria de haver uma separação entre o sobrinho de Abraão, Ló, e seu tio Abraão. Era natural. Isso iria acontecer como aconteceu, devido àquela disputa dos pastores de Ló contra os pastores de Abraão, os pastores de Abraão contra os pastores de Ló, aquela rivalidade. Então foi necessário fazer a separação. E então Abraão deixou Ló fazer a escolha. Olhe, Ló, para a terra de Canaã, escolhe Canaã ou olhe para o outro lado. Aí Ló olhou para o outro lado, lá as campinas de Sodoma e Gomorra, lá ele viu o rio Jordão, a terra toda irrigada, né? Está escrito na Bíblia. O Jordão irrigava tudo, verdinha. Olhou do outro lado, Canaã, carvalhos de maré, as terras secas, tem que cavar poço, né, cisterna. Ali embaixo não tem nada disso. Lá pensou, eu vou escolher a parte melhor. Pobre do meu tio, né? Coitado do meu tio. Olha o que ele está fazendo, está deixando eu escolher a direita ou a esquerda. Né? Eu vou deixar a parte pior para ele. Né? Você acha que quem escolhe o caminho mais difícil, o caminho estreito, a porta estreita, pisar em espinhos, em pedregulhos, machucar o pé, calejar o pé, quem escolhe a parte mais difícil está escolhendo a pior parte? Você não sabe que a pior parte é você escolher
a parte melhor sem Deus. Mesmo que você escolha a pior parte, se Deus está no caminho estreito, no caminho apertado, no caminho espinhoso, é melhor escolher então a parte pior. E é Deus que dá a vitória, é Deus que faz a diferença. Ló escolheu um lugar onde Deus não estava. A Escritura disse que os olhos dele se encheu. A visão, né? Visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Os 5 sentidos. Né? E a alma tem um sentido. O 6º sentido é a fé. Abraão tinha fé. Ló não tinha fé. Ele vai a Sodoma, um lugar onde Deus não está. Você escolhe o cinema, você escolhe o futebol, você escolhe a novela, você escolhe Hollywood, você escolhe as estrelas da televisão, do cinema, você escolhe a política, você escolhe os grandes pregadores, teólogos, as grandes igrejas. Você não teria coragem de reunir na sua casa e largar a sua catedral. A igreja em casa que deve voltar, largar grandes catedrais e reunir em casa 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 7 pessoas. Você vai pela visão, né? Abraão tinha um 6º sentido no coração, na alma, a fé. Abraão tinha a fé. Você tem a fé? O que é fé? Hebreus 11, versículo 1 diz, é posse, é a posse antecipada do que se espera. E também é uma maneira de demonstrar as realidades que não se vê, né? Há alguma promessa de arrebatamento para a Igreja Católica? Para você morrer aí dentro? Há alguma promessa de arrebatamento para as igrejas protestantes? Isso tudo é Laodiceia. Alguma promessa de arrebatamento para as igrejas pentecostais evangélicas, neuropentecostais e neopentecostalismo? Isso tudo é Laodiceia. Eu não vi Deus prometer rápido arrebatamento aos laodiceanos. Ele vai levar um povo de belas obras, um povo separado, um povo santo, um povo que a regra, a norma, o estatuto, os preceitos é a Escritura. E se conduz, se deixa conduzir pelas Escrituras, não pelo homem. Você não sabe que quando nós lemos as Escrituras, ouvimos as Escrituras e aplicamos, deixamos as Escrituras guiar o que devemos fazer, como devemos ser, como devemos nos conduzir. Você não sabe que quando fazemos isso, que isso aqui é a palavra de Deus? É assim que somos guiados por Deus? Não por credos, dogmas, regulamentos eternos, teologias, interpretações particulares, mas somente pelas Escrituras. É a Bíblia, é a palavra de Deus. E como que a palavra de Deus é Deus? No princípio era o verbo, a palavra. João 1:1. A palavra estava com Deus e a palavra, o verbo era Deus. Toda a Escritura é inspirada. 2 Timóteo 3, 16, 17. E é a Escritura que vai levar o homem de Deus à perfeição. Abraão tinha fé nas Escrituras. Você tem fé nas Escrituras? Hein, mulher? Mesmo a Escritura te mandando colocar um véu na cabeça na hora de orar, dizendo que você não pode cortar os cabelos, nem as pontas. Te diz para usar roupa decente, te diz para ficar calada na assembleia, não tomar a palavra. Tem fé nessa Escritura para hoje? Quem tem fé no que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia? É a pergunta. Fé para ser batizado em nome do Senhor Jesus, Jeová e Yehoshua. Quem terá fé para tomar o nome do Pai e do Filho no seu batismo? Quem terá fé? Eu vou chegar agora e não põe no vinho para tomar a Santa Ceia. Não com suco de uva, mas com vinho. Não com pão fermentado de padaria, mas com pão ázimo. Quem terá fé para praticar as Escrituras como ela é? A palavra de Deus veio a Abraão e disse que ele seria pai. Não falou quanto tempo iria durar. E o que a Escritura
Que aquilo ali é escritura. Era a palavra de Deus. Era contrário a tudo. Contrário à medicina, contrário à biologia, contrário à ciência. Contrário à sua parentela, aos seus amigos, parentes. Eles não iriam crer nisso nunca, Abraão. Eles dizem, você está esquizofrênico, você está ouvindo voz, né? Diz que quem ouve voz tem esquizofrenia, né? Você não acha que você está esquizofrênico, Abraão? Arrumando as malas, sem mais nem menos, de uma hora para outra, de um dia para a noite, você vai embora. Eu ouvi a voz de Deus. O que ele disse? Ele vai me abençoar. Eu vou virar pai de nações. Essa mulher é estéril. Veja quantos anos. Ó, se Abraão tinha 75, Sara tinha 65. A mulher passa da menopausa, passa pela menopausa com 45 anos. Essa mulher, Abraão, eles diriam Abraão tentando desanimar. Não tem condição de ter criança, bebê. Ela é estéril, admite isso. Mas Deus falou a Abraão, para Jeová e Yahvé nada é impossível. Abraão crê nas escrituras. Ele deixou sua palavra para ver quem vai tomar a palavra na íntegra, plenamente, completamente como ela é. Vamos ver quem é filho de Deus e filho de Deus. Eles tomarão a palavra. Ló desceu a Sodoma. Deus não estava lá. Os homens de Sodoma eram pecadores grandes diante de Deus. Eles praticavam o uso contrário à natureza. Praticavam o uso contrário à natureza. E Ló mesmo assim foi para lá. Talvez Ló pensou, meu tio, Deus está com ele. E eu gosto do meu tio, então eu sou justo. Eu vou descer lá. Quem sabe eu vou converter algum morador de Sodoma que pratica o uso contrário à natureza. Vou descer lá com minha mulher, minhas duas filhas. Eu acho que lá eu vou ter uma congregação boa, né? Umas 1.000 e tantas pessoas. Com o tempo eu evangelizo as casas. Vou bater na porta das casas dos que praticam o uso contrário à natureza. Deus fez o homem e a mulher. Tem a natureza que Deus colocou o nome na mulher e não pode ir contra, né? Eu vou mudar eles, eu vou trazer eles ao Deus de Abraão. Eu vou pregar em Sodoma. Virou o prefeito lá, desmembrando. Juiz, julgava na porta de Sodoma. Condenava o erro. Gemia! A alma de Ló gemia vendo aqueles pecados. Ele pensou, minha alma está gemendo, é bom. Então Deus está comigo, eu vou pregar gemendo. Vou mostrar que eu não estou de acordo. Você sabe quantos sodomitas Ló conseguiu mudar de vida? Nenhum. Ele vai perder a mulher. Veja o fracasso, a derrota de Ló em Sodoma. Ele vai perder a mulher. A mulher vai virar uma estátua de sal. Sodoma vai mexer na conduta, no caráter, no comportamento das suas duas filhas, que vai fazer incesto com o próprio pai. As filhas de Ló vão fazer sexo com o próprio pai, com o próprio Ló, embebedar, embriagar seu pai e praticar relação sexual, incesto. Não tente salvar o mundo! É carne podre! Não tente salvar o catolicismo, o protestantismo, os pentecostais, neuropentecostais e neopentecostais, nem os tabernáculos que prega a mensagem mambrando. Eu não tenho intenção de ver eles salvos, é carne podre. Não tem diferença nenhuma do catolicismo, esses tabernáculos hoje. Protestantismo e são neopentecostais, se você quiser saber. Ló não conseguiu fazer uma conversão.
lá em Sodoma e Gomorra, foi a mulher virou um estado de sal, e as filhas aprendeu a praticar incesto aonde? Se ele tivesse com Abraão, a mulher dele estaria viva. Se ele tivesse com Abraão, quando o tio disse, escolhe a direita ou a esquerda, lá dissesse, eu vou mandar meus pastores embora, ninguém vai criar mais ovelha. Eu quero andar na sua sombra, meu tio. Eu não vou escolher nem a direita e nem a esquerda, eu vou escolher estar contigo, meu tio. Mas a ganância, a visão humana, a falta de fé, de revelação da palavra de Deus, levou ele a pensar que ele poderia ser próspero naquela Sodoma e até converter o sodomita. Vai perder a mulher. Vai perder as duas filhas. Ouça, filho de Deus. Filhos de Deus, enquanto eu estou pregando nesta hora, se Deus te chama, sai do meio deles. Não fique aí por causa de sua mulher, seus filhos e filhas, não, você vai se perder. Quem nasceu para ser sodomita, ninguém vai converter não, gente. Agora, se Deus te chama, atende o chamado, se separa, voltemos às Escrituras. E 4 reis foram a Sodoma, capturaram Ló, e alguém sobreviveu e levou a notícia a Abraão. Seu sobrinho foi capturado. Seu sobrinho foi capturado, ou seja, Abraão não caminhava com Ló e Ló não caminhava com Abraão. Mas Abraão tinha sentimento. Por Ló, como é que é? Foi capturado. E que direção foram esses 4 reis? Foram em tal direção, e Abraão chamou 308 homens, os seus servos, criados, e chamou eles para a guerra. Lê na Bíblia. A Bíblia diz que Abraão atacou eles à noite. Que Abraão não tinha um exército para lutar contra 4 reis, mas à noite todo gato é pardo, né? À noite ninguém leva vantagem, já atacou à noite, e Jeová estava com Yahvé, estava com Abrão. E ele venceu os 4 reis. E libertou Ló, seu sobrinho. Mesmo assim, o sobrinho ainda volta para Sodoma, né? Parece que virou um imã, uma atração. Não tinha como desligar. Tem gente que você prega, pode fazer a maior pregação que for. Não vai desligar ele do catolicismo, protestantismo, pentecostais, neopentecostais e neopentecostalismo. Não vai desligar. Ele ainda volta para lá. Mas Melquisedeque, rei de Salém, vem a Abrão. Esse aqui é Jeová, Yahvé. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de dias. Esse não é Yehoshua. O irmão Brando explicou isso. Que Yehoshua, Jesus, tem pai, mãe, início de dias, genealogia. Mas Melquisedeque não. E o que ele traz a Abrão? Traz pão e vinho. Eu digo, devemos voltar a tomar a Santa Ceia de novo, né? Com pão, ázimo e vinho. Eu sei, Abrão deu dízimo. Não somente deu dízimo. Com 99 anos, Abraão praticou depois do nascimento de Ismael, praticou a circuncisão. 2 coisas que Paulo não implanta nas suas 14 cartas, nem dízimo e nem circuncisão. Aos Gálatas, Paulo disse, se vocês, Gálatas, se circuncidar, caíste da graça, rompeste com Cristo e és obrigado a praticar toda a lei de Moisés. Se vocês forem seguir esse perturbador aí que vos perturba na galáxia, eu não estou aí, mas eu estou vos escrevendo. Não vos deixe circuncidar. Você diz, aí Paulo ia contra Abraão? Não. Não, porque Paulo está pregando às nações. Não a Israel, aos judeus. Veja que Pedro, no evangelho de Pedro, da circuncisão, qualquer judeu
tinha que ser circuncidado. Mesmo Timóteo, que a mãe era judia, Paulo circuncidou ele, devido à mãe dele ser judia. Porém, quando Paulo foi a Jerusalém e levou Tito, Paulo não permitiu circuncidar a Tito. Quer dizer, nós, os gentios, as nações, os povos, não temos que fazer circuncisão. E também o dízimo. Paulo não implanta dízimo. Em Hebreus 7, versículo 5, Paulo diz que o dízimo é para ser estabelecido pelos filhos de Levi. Eles podem receber dízimo. Mas as nações não. Mas Melquisedeque virá a nós. Ele virá a nós. Seu filho Yehoshua, hoje, Jesus, é o sacerdote semelhante. Não é o Melquisedeque, mas é semelhante. Ele é que intercede por nós. Então, com essa idade, 99 anos, Yahvé apareceu, Yehová no hebraico, Yahvé no português. Eu não estou citando o nome de Deus em vão, não. Eu estou pregando. Não pense que eu estou a citar o santo nome de Deus, Yehová no hebraico e Yahvé no português em vão. Não estou. Eu estou em plena pregação. Não se pode pronunciar o nome de Deus em vão. Mas numa pregação, com respeito, com propriedade, pregando as escrituras, não há problema nenhum. E ele veio a Abraão e disse: o próximo ano eu voltarei a ti, Abraão. Sua mulher terá um filho, Sara, tua mulher terá um filho. Ou seja, é a promessa chegando. Depois de 25 anos. Depois de 25 anos, na condição em que nós estamos, não podemos ir no rápido, mas há um mistério aí. 1 Coríntios 15, 51. No momento, no abrir e fechar de olhos, haverá o som da trombeta que ressuscitará os mortos e nós, os vivos, seremos transformados. Mas não é qualquer vivo. É aqueles que voltaram à sã doutrina, a palavra original. É aqueles que estão vivendo da palavra, pela palavra. E permitir a palavra de Deus ser o absoluto. A Bíblia ser o seu absoluto. Aqueles que a Bíblia é o seu absoluto e pratica. A palavra de Deus que é o justo viverá pela fé. Mas você mostra fé em Deus, Deus vê você. Quando você tem fé mesmo, Deus te vê com fé quando você pratica seus mandamentos. Obedece às Escrituras. Há um mistério. Há algo vindo. Sara estava estéril. William Branham disse que Abraão vivia com Sara desde os 18, 16 anos de idade. Eles estavam casados. Abraão e Sara, desde quando ela tinha 16 anos de idade e 18 anos de idade. Sim, ele sabia que ela era estéril, mas ele também ouviu a palavra de Deus dizendo que ela teria um filho, ele seria pai. E ele mesmo desceu nos cavalos de Marré. Carvalho de Marré, em Gênesis 18. Bebeu leite, provou a manteiga. Abraão mandou matar um vitelo, um bezerro, não comeu carne. E Jeová, no hebraico, Yahvé, no português, desceu para dizer a Abraão, quase 25 anos, desespero, 99 anos, Abraão vai ser pai com 100 anos. Ano que vem eu vou cumprir a promessa. Tua mulher Sara terá à luz um filho, mas Abraão já não tinha mais, William Branham disse que Abraão já não tinha mais ato íntimo com Sara, relações sexuais com Sara. Sara tinha passado, embora Abraão vivia com Sara desde os 16 anos de idade, com ela desde os 18 anos, aos 45 Sara passou pela menopausa, aos 99 anos de idade Abraão não tinha mais libido nenhum. Não havia mais relação sexual nenhuma entre Abraão e Sara. Mas Jeová, no hebraico,
Yahvé no português estava ali dizendo: ano que vem, você vai ser pai, Abraão. Abraão nem questionou, deixou Jeová e Yahvé falar. Questionar, Abraão não questionou. Deixou ele falar, Sara até riu, ele estava de costa. Para a tenda, né? Sara riu. Eu ser mãe? Abraão com 75 anos, agora com 99, indo para 100 anos. E Sara ia para 90 anos de idade. É a razão dela rir. Porque ela sabia que seu marido não tinha mais libido, que seu útero já tinha acabado. E ela ri, eu ser mãe? Abraão não riu. Abraão apenas ouviu, né? Ele cria. Nesta promessa. Mas nota que Sodoma e Gomorra vai pegar fogo antes de Isaac vir, né? Quer dizer, Sodoma e Gomorra vai pegar fogo, a mulher de Ló vai virar uma estátua de sal. As filhas de Ló vai cometer incesto. O pecado de Sodoma e Gomorra vai ser julgado. Sim, mas já ali, né? Já com a promessa, antes de Isaac vir, antes de Sara dar a luz, engravidar, então Abraão, há uma mudança no seu físico. Isso é um mistério, né? Deus mudou o físico de Abraão. A estrutura física, a forma física, não mais existe. Eles voltaram a ter 18 anos de idade. Houve uma transformação. Aí sim, o libido voltou. Sara ficou jovem. Agora o útero de Sara estava vivo, tinha vida. Houve essa transformação. Na condição que nós estamos, nós não podemos ir no arrebatamento. Mas ele prometeu que vai cumprir o mistério da transformação. Haverá uma ressurreição, uma trombeta vai tocar. A trombeta final, a trombeta divina. Os que estiverem em ordem com a palavra serão transformados. Lute, homem, mulher, filho de Deus. Lute para assumir a sua posição de filho e filha de Deus no reino de Deus. Tome sua posição. Ocupe sua posição desde antes da fundação do mundo. Se assente-se em lugares celestiais, em Cristo Jesus, o Mashiach, e Yehoshua, Cristo Jesus. Vamos tomar, cada um de nós, os filhos e filhas de Deus, eu sei, não são muitos, são poucos. Tome sua posição, porque o mistério da transformação vai se cumprir. Da mesma maneira que Sara e Abraão foram transformados para ela dar a luz, ficar grávida e dar a luz a Isaac, há uma transformação de acordo com Coríntios capítulo 15, versículo 51, vindo ali na frente, para aqueles que se tornarem santos, se santificarem, para aqueles que abandonarem a iniquidade e a incredulidade religiosa das igrejas, do catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo e o neopentecostalismo carismático. Agora é com você, né? Eu só tenho que pregar. O demais Deus chama, Deus cuida. Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Amém e amém.